Opa, e aí galera, suave? Hoje vim aqui para trazer o vídeo do Virocast sobre... Deixa eu ver aqui, Deus criou horrores além da sua compreensão. A thumb me chama bastante atenção, a thumb não, a thumb sim também, né? Mas a legenda do vídeo me chamou bastante atenção. Bora ver o que ele vai falar sobre esse conteúdo do vídeo. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olá, amante do terror. Sempre que eu... Isso aí é uma passagem de Apocalipse, onde fala que Deus procura eles. Não, os humanos procuram a Deus. Não, os humanos procuram a morte, mas eles não acharão. Eu não me lembro qual é a passagem da Bíblia que diz isso, mas isso é uma passagem do livro de Apocalipse. ouço falar de Apocalipse, vem na minha cabeça aquela imagem de destruição em massa. Cada um tem a sua própria ideia, seja de acordo com aqueles que leem a Bíblia, seja de acordo com o que elas mesmas acham que vai ser. Mas eu tenho absoluta certeza que todo mundo pensa em algo terrível. E muitos dizem que o Apocalipse é a prova de que Deus criou horrores além da nossa compreensão. E é nesse dia que a gente realmente vai saber o que nos aguarda. Até lá, é viver as nossas próprias vidas. Mas falando sobre horrores além da nossa compreensão, eu me deparei com um vídeo bastante interessante, e que tinha exatamente o mesmo nome, só que em inglês. God Made Horrors Beyond Your Comprehension. E é claro que eu fiquei curioso. Eu e mais 1,4 milhões de pessoas. Uau! E é justamente sobre esse vídeo que a gente vai abordar aqui. Simbora ver qual é o conteúdo do vídeo. Eita! O horror cósmico, um tema criado por Howard Phillips Lovecraft, sempre se trata de uma coisa, e só uma única coisa: insignificância e insuficiência cósmica da humanidade. Por mais que as histórias de horror cósmico sempre contem com essas entidades demoníacas gigantescas, tanto em tamanho quanto em grandiosidade, a gente sempre tem que lembrar desse ponto em específico, porque é isso, na minha opinião, que define o que é horror cósmico de verdade. Agora, olha para o céu. Quando você olha para lá, imaginando toda a vastidão que nos rodeia, você se sente pequeno. Eu sinto um certo nível de medo por não saber o que está lá, né? Por não saber exatamente. É aquele famoso medo do desconhecido. É isso. Essa sensação faz sentido, considerando que a gente, em comparação, é menos que poeira cósmica. E em um mundo onde criaturas com poderes divinos e em patamares superiores existem, essa sensação só fica cada vez maior e a nossa importância cada vez menor. A gente, como seres humanos, tendemos a nos colocar no patamar mais acima do que a gente realmente está. Alguns dizem que, por todo o universo, somos o único vestígio de vida que existe, porque as condições que fizeram ela existir aqui na Terra foram muito específicas. E é por isso que bilhões acreditam a existência da vida a Deus, ou dependendo da cultura ou da religião, outras divindades. Eu acredito que existem outras criaturas em outros planetas. É o que eu acredito, né? Não sei o que vocês acreditam, mas deixa nos comentários o que vocês acham. Mas a gente tende a buscar explicação naquilo que a gente não entende, como o início da vida, por exemplo. Ou então, como vai ser o fim, porque a gente não suporta uma coisa: o desconhecido. O desconhecido é o medo primordial da humanidade. E eu não sei quantas vezes eu já falei disso aqui, mas nunca vai deixar de ser um conceito pra lá de interessante. O desconhecido é uma coisa que assombra a gente, e o horror cósmico sabe muito bem disso. Porque explora a nossa capacidade de compreender o que está acima da gente, ou então o que está na frente, o futuro, o que vem a seguir. Porque o futuro é uma coisa que a gente não pode prever. E se não podemos prever, não podemos evitar e nem controlar. O desconhecido é um horror além da nossa compreensão. Não entendemos, logo tememos. E esse vídeo, God Made Horrors Beyond Our Comprehension, passa bem essa mensagem através de um poema. Bora ver qual é o poema. Eu viajei, andei muito além do ponto de parada, onde não tinha mais retorno para as pessoas que conheci. Pessoas que eu conheci.
Eu vi o mundo esquecer, onde a grama desiste de crescer. E eu sabia que eu nunca faria outra jornada para casa. Naquela planície carnuda, abaixo do afloramento rochoso final, esticou o vasto e vazio deserto da coisa faminta e sangrando, abrangindo a terra até o horizonte, consumindo tudo. Chorando, e milhares de vozes para o seu Deus Rei desolado. E a música de seu choro nunca morre, sempre morrendo. Nunca morre, sempre morrendo. Me mandou correndo em uma loucura, e eu dificilmente posso comparar ao medo. Não para a segurança, mas para o silêncio até a minha própria inexistência. Não para a insegurança, mas para o silêncio até a minha própria inexistência. E ainda agora, ao acordar, uma vez mais o som eu escuto. Eu anseio para provar a fruta da terra. Eu anseio por água acabar com a minha sede inacabável. Minha sede inacabável. Nada que resta pode satisfazer. Minha voz se juntou ao coral cada vez mais, sempre de luto, sempre cantando, sempre faminta, sempre morrendo. Nunca morre. Sempre de luto. Sempre cantando, sempre faminta, sempre morrendo. Nunca morre. Esse poema cabe muito à interpretação. Caraca, que poema sinistro. Me fez pensar bastante aqui. Tô tentando raciocinar para entender esse poema. Do que ele significa. E a minha é a de que se passa em um puro horror cósmico. Esse texto, ele fala sobre um viajante que partiu em uma jornada na busca pelo desconhecido. Só que na sua jornada, ele acabou encontrando muitos horrores. Horrores criados por uma entidade divina e monstruosa. Uma coisa viva, faminta e que está desolada e sangrando. E que também se estende por todo o mundo, sendo adotada por vozes em agonia. Quando o viajante encontra a divindade, ele acaba se juntando às vozes em agonia e agora não pode encontrar consolo nem na morte, porque ele está sempre morrendo, mas nunca morre. Ele deseja por coisas simples da terra, tipo a comida ou a água, mas não consegue se satisfazer, porque a sua alma já foi marcada por aquilo que ele viu. Um horror além da sua compreensão, algo desconhecido, algo vil, algo maligno, e que agora se vê adorando. Então a busca pelo desconhecido faz ele encontrar uma fonte eterna de agonia, e agora já não pode voltar, sendo obrigado a adorar esses horrores além da compreensão criados por Deus. A morte que nunca vem, a fome, a sede, desejo infinito. Mas está claro que isso é uma metáfora para alguma outra coisa. O que poderia ser? Bom, se fosse para interpretar... Caraca, esse texto aí tá bem enigmático. Difícil tentar interpretar o que exatamente pode ser. Complicado. Seria algo como a nossa busca pelo senso absoluto pode levar a nossa mente para lugares que a gente nem imagina. Às vezes, conhecimento demais pode acabar se tornando uma maldição. Lovecraft, em seus livros, descreve isso muito bem, com pessoas normais tendo contato com o conhecimento que apenas deuses têm e acabando enlouquecendo por causa que a mente humana não foi feita para isso. Às vezes, o mundo deixa de fazer sentido. Outras vezes... Fala pessoal, então no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o Saco. Voltei, simbora, continuar. Feita para isso. Às vezes, o mundo deixa de fazer sentido. Outras vezes, ele faz sentido demais. Por isso, a ideia de fazer parte de algo maior é tão tentadora. Os cultos existem por conta de pessoas com fome de conhecimento. Sim, os cultos, esses tais cultos aí que existem, eles trazem você uma noção de querer passar a verdadeira verdade que eles pregam, né? Aí você quer saber a verdade e entra e acaba se perdendo. E poder, com o desejo de fazer parte. Algumas delas já se deram conta da sua própria insignificância, então se limitam a fazer parte de um coral, como aquele que foi descrito no poema. E esse culto pode não ser necessariamente a um deus, mas também uma metáfora para a internet, por exemplo. Quantas vezes você já não viu espalhado pela internet pessoas que parecem seguir um tipo de ideologia que fazem sentido para uns e para outros nem tanto? Algumas delas já se perderam nisso tudo e só fazem parte de um coral em agonia. E tem algumas passagens da Bíblia que fazem todo sentido nesse contexto. O primeiro eu citei lá no início,
o Apocalipse, mas tem outros como Isaías 34, versículo 9 ao 10 e Jó 4, versículo 14. Um espírito passou por diante de mim, me arrepiei do cabelo ao meu corpo. Porventura seria um homem justo diante de Deus? E ao 17. Mas isso é só interpretação minha. Como é que você interpretaria esse vídeo? Eu interpretei da forma Lovecraftiana de alguma entidade que você acaba buscando conhecimento e ela te torna um ser imortal que não pode nem morrer e acaba preso nesse ciclo de não poder experimentar coisas que o mortal não experimenta, ou também a interpretação da Bíblia sobre o que o Apocalipse diz, de como vai ser o Apocalipse, né? De você não poder morrer. E muitos buscarão a Deus, mas não acharão. Essa é a minha interpretação. Essas duas interpretações que o Viralcast falou, eu concordo. Vi ali no YouTube e decidi que valeria a pena trazer esse conteúdo aqui. Mesmo sabendo que é tipo mexer no vespeiro. Tem que tomar cuidado, manter as palavras certas pra não tomar esculacho. Pior que é verdade. É complicado mexer com esse tipo de conteúdo, né? Porque se você falar qualquer coisa, pode sofrer vários tipos de haters vindo pra cima de você. Diga aí você gostou desse vídeo? Gostou do poema? Gostou da interpretação? E já aproveita e me segue. Eu gostei demais desse tema. Na verdade, eu gosto demais do tema do horror cósmico, o horror do medo do desconhecido. E vocês, o que acham? Comentem aí o que vocês acham. Curtem se gostou do vídeo, acompanhem aí o canal, se inscrevendo. É isso aí, até a próxima. Falou!